Vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Sim. Bom, pessoal, boa tarde. Como vocês podem ver, eu não sou o Lúcio, eu sou a Amanda. E eu vou estar assumindo a sala hoje, né? O Lúcio teve um problema. E aí ele pediu para eu fazer esse favor para ele hoje. Então, o nosso seminário de hoje é com o Gabriel Della Torre. Ele é doutorando em Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, campus Curitiba, né? É Curitiba que vocês estão? Tá. E ele vai falar sobre o artigo dele, publicado recentemente, que trata sobre as preferências do hábitat das aves, né? E como isso leva à infecção, né, por hemoparasitas na região neotropical. Bom, o Gabriel, antes dele fazer o doutorado, né, em Ecologia e Conservação, ele fez o mestrado também nesse mesmo curso, nessa mesma universidade, e ele cursou Biologia e Administração. A hora que eu vi isso, eu fiquei, meu Deus, que coisa doida. É bem curioso. Que voltei para Biologia. E aí agora eu vou deixar com o Gabriel para ele falar um pouco mais, né? Se ele quiser falar um pouco da trajetória dele acadêmica, ou se ele quiser começar logo com o artigo. Esse aqui é o que a gente vai conversar hoje, né? E aqui que o Lúcio compartilhou com vocês esse PDF, que tem o link para o artigo. Eu vou parar de compartilhar para o Gabriel poder compartilhar com vocês. Como é que eu volto aqui para a salinha? Aqui, stop. Pronto. Deixa eu ver, agora eu compartilho, né? Isso. Tá certo aí? Certinho. Beleza. Bom, então eu vou falar um pouco que a Amanda acabou de dizer, né? Um pouco sobre esse trabalho. E antes, de fato, eu vou dizer um pouco sobre a minha trajetória, né? E o porquê, de fato, a gente acabou fazendo esse artigo. O que gerou a pergunta desse artigo, né? Que, na verdade, no próprio artigo, na introdução, a gente contextualiza de uma forma muito mais teórica, mas, no fundo, foi uma pergunta que a gente acabou descobrindo em campo, entendeu? Então, na verdade, na minha trajetória acadêmica, eu voltei para a academia como bolsista técnico em 2014, enquanto estava cursando administração, né? E daí eu entrei no PPBMA, né, que é um projeto de pesquisa em biodiversidade, e ele era coordenado pela professora Márcia Marques, né? E nesse trabalho a gente acabou implantando um PELD aqui no litoral paranaense, bem onde tem uma matriz florestal bem grande, assim, de floresta atlântica. E dentro desse PELD a gente teve levantamentos de vários grupos, né? Tanto mastozoologia, anfíbios, vegetal, desde de árvores até epífitas e samambaias, invertebrados e peixes, né? E a gente não tinha ninguém para fazer aves, né? E como eu era um técnico, era ornitólogo, fazia bastante consultoria, a Márcia acabou me apresentando para a professora Lilian, que é especializada em comportamento animal, né, ecologia comportamental, e tinha uma bagagem com parasitas, né? E para a gente conseguir juntar as duas propostas, então a gente acabou fazendo um projeto de mestrado, onde eu fazia o levantamento e depois a gente testaria nessas aves, né, por meio de redinebina, como que os parasitas poderiam afetar a condição de saúde, né? Deu que, na verdade, eu acabei fazendo isso com uma população, né, que mestrado sempre é muito pouco tempo, quando você vê já está terminando, você tem que fazer aquela correria. Mas uma das coisas que a gente descobriu é que, de fato, existia uma alta prevalência de microfilária e uma ocorrência até que comum de tripanossoma, né? E isso a gente viu tanto para essa espécie, para a população, né, de sabiá coleira, que era a espécie que foi o objeto de estudo do nosso mestrado, mas também que, depois as outras lâminas das outras espécies, eu também continuei vendo essa prevalência alta em microfilária e essa ocorrência de tripanossoma. E bem maior do que a gente tinha visto em bibliografias, né, em geral, do neotrópico.
Daí, isso já me deixou uma pergunta atrás da orelha. Eu falei, pô, mas por que tem tanto microfilária aqui? Por que ela é tão pouco estudada, né? Daí, com essa ideia de projeto, eu entrei em contato com a professora Carla, que já tem uma experiência com ecologia de comunidade, e a gente acabou elaborando um projeto de doutorado onde a gente tentará abordar, né, 3 escalas, né? Uma escala continental, que seria de fato no trópico inteiro, né? Uma escala regional focando a Mata Atlântica, e uma escala local, né? Trabalhando exatamente com esses dados que eu coletei aqui em Antonina, mas fazendo uma abordagem mais molecular, assim, para a gente conseguir identificar tanta diversidade de parasitos de hemosporídeos quanto de microfilária, né? Daí, no momento, então, a gente conseguindo concluir já essa escala continental, né? Que começou com uma pergunta assim, né? Se, de fato, a infecção de hemoparasitos ela é determinada pelo Arctat, né? E, então, para isso, a gente começou a fazer uma revisão bibliográfica, a gente encontrou bastante trabalho com hemosporídeos, mas para tripanação microfilária a gente não encontrava nada recente. Então, a gente teve que buscar em trabalhos mais antigos, onde eles não situavam exatamente com exatidão a localidade de captura, né, desses bichos. Então, a gente teve que mudar um pouco a pergunta, porque dessa forma a gente não conseguia fazer, e daí fizemos a seguinte pergunta, né? Se a infecção de hemoparasites é determinada pelos atributos ecológicos das aves, né? Sendo eles com uma escala local, então como se fosse a altura de forrageio, então tanto aquelas aves que forrageiam no chão, será que é diferente a taxa de infecção dos hemoparasitos quando comparado com as aves que forrageiam no dossel? E numa escala regional, né? Então a gente assumindo que essa preferência do habitat, né, da ave, né, para um determinado habitat pode também afetar essa relação, né, entre o parasita e o hospedeiro. E daí, por fim, depois de ter feito vários trabalhos e várias tentativas, a gente acabou que a gente conseguiu publicar o artigo que, de fato, consegue associar essa preferência de habitat com a infecção dos hemoparasitos, né, nessa região tropical. Então, agora eu vou contextualizar como eu contextualizei no artigo, né, que foi algo para chamar a atenção do público, sem ser de uma forma pessoal, né, que, na verdade, a gente queria, de fato, tentar, sabendo que a oportunidade de um parasito ele é associado ao ambiente, porque justamente o parasito tem que estar no mesmo espaço e no mesmo tempo que o seu hospedeiro no local para que haja infecção, né? E já a compatibilidade ela ocorre justamente quando um parasito consegue ludibriar o sistema imunológico desse hospedeiro e, de alguma forma, extrair recursos do hospedeiro a ponto de conseguir fazer o seu ciclo de vida, né? Se manter lá dentro e se reproduzir. Então, para essa compatibilidade acontecer, ela, de fato, precisa ter primeiro contato, né? Esse contato vem pela oportunidade. E daí, quando a gente pensa em parasitos transmitidos por vetores, ele acaba que ele pode ter mais importante essa oportunidade quando você considera que os vetores eles são geralmente organismos de sangue frio e totalmente vulnerável a condições climáticas como temperatura e precipitação, tanto para a sua ocorrência quanto para a ocorrência do parasito no seu interior, né? Então, dentro dessa contextualização, a gente acredita que associar os parâmetros de infecção com o habitat, você pode trazer algumas informações sobre a ecologia dos parasitos e, além de que depois poder ser aplicado para a gente identificar locais e potenciais para a ocorrência desses parasitos, e até mesmo identificar como a alteração antrópica poderia modificar essa dinâmica, né, de infecção. Então, como objeto de estudo, a gente acabou utilizando os parasitos de aves, né, onde a gente utilizou o grupo dos hemosporídeos, os plasmódios, o hemoproteus e o leucocitoson. Esses já são bem estudados, então tem um bom arcabouço teórico por trás deles, né? Então já sabemos muita coisa sobre a diversidade deles, sobre a evolução. E outros grupos que seriam os tripanossomas e os filarióides. Só que esses dois a gente acaba que a gente não encontra nada dentro dos estudos. A maioria dos estudos não focam diretamente para esses grupos, e sim, eles só citam quando eles são encontrados em lâminas, né? E no meu trabalho
conclusão do mestrado, né, que saiu o artigo, a gente conseguiu identificar uma associação de filarióides com a condição corporal, né, uma associação negativa. Quanto pior a condição corporal do sabiá, mais intensidade de infecção tinha de filarióides. Né? Então, como objetivo de estudo, a gente queria testar se a preferência dos hábitats das aves poderiam afetar os parâmetros de infecção desses parasitas, tanto a nível local, como estrato de forrageio, como no nível regional, né, pelo uso do habitat, dentro de um gradiente. Então, a gente pegou... E, adicionalmente, a gente também testou se a migração, que é um atributo da ave, né, pode ou não afetar esses parâmetros de infecção. E, adicionalmente, também a gente testou essa compatibilidade, assumindo que o tamanho corporal poderia ser uma variável importante, já que uma ave maior ela tem um ambiente maior, né? Então pode ter mais recursos para esses parasitas ocorrerem. E também utilizamos uma abordagem filogenética, assumindo que aves mais próximas filogeneticamente tendem a ter sistemas imunológicos parecidos, né? Então, para a gente para a gente conseguir conquistar esse objetivo, então a gente fez uma revisão bibliográfica no Imunotrópico e utilizou vários artigos onde eles utilizavam somente fazer uma amostragem a nível de comunidade, né? E ou seja, de uma comunidade inteira de aves, sendo que deveria demonstrar tanto o número de indivíduos capturados quanto a prevalência desses parasitas dentro dessa comunidade. E essa prevalência poderia ser tanto pelo número de indivíduos infectados, como pela própria prevalência, pela porcentagem. Né? E esses estudos deveriam ser feitos com lâminas de sangue, para a gente padronizar. Daí, com um total de 16 estudos, acho que 16 estudos distribuídos pelo Neotrópico, né? Onde o esforço mostrar varia de um pouco, acho que de uns 300 amostras, acho que é o menor, para até 10 mil amostras, que é o maior, que fica aqui na região de São Paulo. E eles foram feitos em diferentes biomas. Né? Então, a gente acreditou que com essa revisão, a gente conseguiria responder uma pergunta a nível de preferência de espécie. Né? E a partir daí, então, a gente selecionou as espécies que ocorreram nessa revisão com mais de 10 indivíduos, espécies de aves, e extraímos os seguintes atributos delas. Né? A gente extraiu a massa, o extrato de forrageio, né, que é o uso de forrageio dentro do ambiente, e a preferência de hábitats, no caso, o uso de habitat. Né? A massa, ela era uma variável contínua, então a gente acabou que a gente não precisou fazer nada para utilizar ela. No entanto, o extrato de forrageio e o uso de habitat, elas vinham através de categorias, e várias categorias. Né? Então, a gente optou por fazer uma análise multivariada para sintetizar essas duas variáveis, a ponto de a gente conseguir ter valores contínuos que poderiam responder alguma coisa, né, com relação ao habitat. Então, para isso, a gente acabou fazendo uma PCA para extrato de forrageio, uma PCA para habitat, e a gente conseguiu associar os eixos da seguinte forma. A gente acredita que no gráfico da esquerda aqui, a gente acredita que o PC1, né, o componente 1 dessa análise, ela tem a ver com altitude, onde espécies do chão elas acabam sendo negativamente associadas, enquanto espécies que vivem mais em áreas mais altas positivamente. E o componente 2 tem a ver com a ocorrência em subbosque, onde espécies que são positivamente associadas ao PC2, elas são aquelas que ocorrem em subbosque, enquanto as negativas são as que ocorrem mais em ambientes de dossel. Né? Já os PCs de habitat, a gente associou que o PC1 ele tem uma relação negativa com florestas úmidas, né? São essas duas, enquanto que o PC2 ele tem uma associação de altitude, onde aqui a gente ficou bem evidente a associação negativa com florestas de baixadas, enquanto que ambientes que ocorrem em áreas altitudinais, eles ficaram uma associação positiva. E já o PC3, a gente associou com ecossistemas, onde os valores negativos são mais relacionados a ambientes aquáticos, e os valores positivos são relacionados a ambientes terrestres, mais aqueles que ocorrem em ambientes tropicais, como esses dois, né, o Degraded Forest e o Lowland. Então, a partir daí, a gente acabou que a gente
está com nossas variáveis na mão e fomos para a análise estatística, né? Então, nessa análise estatística, a gente optou em fazer um PGLMM e fizemos 2 modelos, um para ocorrência e outro para prevalência. Então, a gente utilizou como variável resposta as métricas de infecção, né? Tanto um de ocorrência quanto outro de prevalência, e utilizamos a massa corporal e os PCs de extratos de forrageio e os PCs de hábitats como variáveis preditoras. Adicionalmente, a gente incluiu a distância filogenética como variável aleatória, né? Caso a gente tivesse um sinal filogenético dentro dessas infecções. E para comprovar esse sinal filogenético, a gente ainda fez 2 testes, tanto para ocorrência quanto para prevalência, para ver se esse sinal ele, de fato ocorreu ou não, ou se era só uma probabilidade de agrupamento, né? Dentro das espécies mais próximas. Então, como resultados, a nossa revisão ela abordou quase 29 mil indivíduos de aves, distribuídos em 408 espécies, e dentro dessas 408 espécies, 329 tiveram ao menos uma infecção de hemoparasita, né? Então, até que foi um número mais alto do que eu imaginava. Dentro dos hemoparasitos, o plasmódio foi o que teve maior riqueza de espécies, que ocorreu o maior número de espécies de hospedeiro, que acho que foi 175, seguido de hemoproteus, que foi 174, bem próximo, e microfilária, né? Enquanto o leucocitosoma, ele ocorreu de maneira bem rara, tanto a nível de espécies de hospedeiro quanto de prevalência. E o hemoproteus foi a espécie, o gênero de parasita mais prevalente, né? Ele teve uma prevalência de 6%, considerando todos esses 28 mil indivíduos. Com relação às análises que a gente fez, a gente identificou que os modelos de infecção responderam muito melhor às variáveis que a gente utilizou do que os modelos de prevalência, onde todos os grupos de parasitas tiveram ao menos uma associação de ambiente dentro do modelo de infecção, enquanto que na prevalência somente 2, né? Os hemoproteus e os filarióides acabaram tendo uma associação. E falando de espécie de grupo para grupo, né? A gente identificou que, de fato, o extrato de forrageio afeta hemoproteus, então possivelmente espécies que não ocorrem em subbosques tendem a ter mais hemoparasitas especiais de docel. Ambientes secos ou antropizados também tendem a ter mais infecção de hemoproteus, inclusive e os ambientes tropicais, né, de terrestres. Já a prevalência, a gente também teve uma associação negativa com o extrato de forrageio, então, de fato, isso deve afetar um pouco o hemoproteus. Enquanto que para plasmódio a gente teve pouca associação, possivelmente por ele ser bastante generalista, né, ele ocorreu de forma mais acentuada, com maior número de espécies. A gente identificou que somente ecossistemas terrestres tropicais são os que tendem a ter maior probabilidade de ter infecção desse gênero, né? Já o leucocitosoma, eles tendem a ocorrer em espécies de docel, né, que não ocorrem em subbosques, e em ambientes de maior altitude, né? Então, tanto em campos de altitude, quanto em florestas de altitude. Além disso, ele foi o único parasita que teve uma associação com migração, que foi uma coisa que a gente achou interessante e acabou discutindo depois, né? Já os 2 grupos de parasitas que são pouco estudados, a gente também descobriu que eles se associam com ambientes, entendeu? Então, a gente acabou descobrindo que ambientes secos antropizados têm uma relação positiva com o tripanossoma, e, além disso, esses ambientes podem ser de ambientes de áreas de baixada, né? Não ambientes com altitude elevada. Já a filariose, eles tendem a ocorrer em ambientes de baixada e ambientes terrestres tropicais. Então, esse foi o principal resultado que a gente encontrou, né? Que vai ser discutido posteriormente. E com relação à filogenia, a gente descobriu que, de fato, existe o sinal filogenético na ocorrência de parasito, mas não na prevalência. E quando a gente faz uma análise que a gente testa o quanto da filogenia
explicou os modelos que a gente testou, a gente viu que quase todas elas explicou pelo menos metade, né? Onde o Proteus, Plasmodium e Flareoide foi bem evidente, mas para a tripanossoma a gente viu que teve um maior efeito da filogenia, o que pode ser visto nessa árvore quando a gente pega aqui o clado dos passeriformes, que são esses daqui, são justamente onde ocorre a ocorrência das barrinhas verdes, né? Então, de fato, ele tem um alto sinal filogenético, ele tende a ocorrer mais na ordem passeriforme. Já a leucocitosoma apresentou uma menor porcentagem de explicação pela filogenia, porque ele acaba sendo mais distribuído mesmo, né, as barrinhas azuis. E tem uma ocorrência mais escassa aqui no neotrópico. Né? Então, como discussão, a gente conseguiu identificar que o uso de habitat ele acaba sendo um fator determinante mesmo para a ocorrência desses hemoparasitas. Né? Tanto a nível local, onde alguns grupos eles tendem a ser afetados pelo extrato de forrageio, quanto a nível regional, né, onde diferentes hábitats têm diferentes probabilidades de ocorrências desses parasitos. E que esses fatores ecológicos evolutivos, e falando agora de parasitos, né, o que a gente descobriu que esses fatores eles podem estar associados tanto com o extrato de forrageio para hemoproteus do Custosoma flareoide, principalmente pelos seus principais vetores ocorrerem nesses estratos. Então, tanto os simulídeos, que são os borrachudinhos, como os maruins, a gente chama os ceratopoconídeos aqui de maruins, que são litofílicos, eles ocorrem, de fato, em ambientes mais altos na floresta. Já para hemoproteus, a gente acredita que é o bicho que teve maior prevalência, então, de fato, ele ocorre bem aqui no neotrópico, e que ele deve ocorrer em ecossistemas terrestres e ambientes secos eutropizados, justamente porque os principais ordens e família que eles ocorrem são justamente aqueles que estão se beneficiando com essa conversão de terra, né? Então, tanto as pombas como os sanhaços, esses grupos de aves que ocorrem bastante em pomares, assim, são as que mais carregam esse parasita. Né? Já o Plasmodium, a gente acredita que ele tem a ver com esses ecossistemas terrestres, principalmente tropicais, porque já existe evidências de que a região tropical do neotrópico é a maior fonte de linhagem desses gêneros para o mundo. Né? Então, tem uma alta diversificação dos plasmódios por aqui, o que deve corroborar com essa probabilidade de infecção das espécies de hospedeiros que ocorrem nessa região. Né? E já a leucocitosoma teve menor número, né, de espécies de hospedeiro em prevalência, e ela ocorre em ambientes elevados. Justamente são os ambientes onde essas espécies migratórias acabam vindo aqui para infectadas no Neártico, que é justamente onde o leucocitosoma é muito mais comum. Né? Gabriel, eu não sei se foi para mim, mas travou um pouquinho quando você começou a falar aí do último. Qual que travou? Quer que eu volte? Isso, acho que no leucocitosoma. Tá. O leucocitosoma, que foi o grupo que apresentou o menor número de espécies de hospedeiro e menor prevalência, ele de fato tende a ser escasso aqui no neotrópico, né? E as espécies que tendem a serem infectadas por ele são justamente aquelas que vivem em ambientes mais elevados, que a gente acredita que seja por causa da correlação com a temperatura, né? É um gênero que se estabelece bem em ambientes frios, e nas espécies migratórias, que possivelmente possam ter sido infectadas no Neártico, já que lá esse gênero é muito mais comum. Com relação aos dois grupos de parasitas que a gente tem pouca informação, a gente acredita que o tripanossoma deve ocorrer em ambientes antropizados, de floresta de baixada, que é justamente onde a gente tem, por exemplo, a floresta atlântica, né, onde a gente tem uma alta degradação ambiental, com maior concentração de população humana aqui no Brasil, mas que ainda tem alguns fragmentos florestais que possivelmente possa estar tendo espécies de hospedeiros que carregam esse grupo. E uma coisa interessante é que tem muita pouca informação, inclusive da Amazônia, sobre a ocorrência desses
bichos lá, porque tem muito pouco estudo com lâminas da Amazônia. Apesar de ter várias lâminas coletadas, muitas depositadas em museu, principalmente acho que na Norte América, tem bastante, Filadélfia e tal, elas ainda não foram analisadas, então a gente de fato não sabe se esse grupo tem uma alta ocorrência de uma alta ocorrência em espécies de ambientes florestais, principalmente de baixada, como é boa parte da Amazônia, né? E que, de fato, elas ocorrem mais em passeriformes, e também a gente também não sabe muito bem explicar, mas talvez exista uma habilidade filogenética que possa ter a ver com o sistema imunológico desse grupo, né, de aves. Os filarióides, que então eles ocorrem em ambientes florestais de baixada, principalmente nas baixadas, porque a gente também viu que alguns estudos feitos na África e nas florestas da Ásia também mostrou isso, entendeu? Então, é uma coisa que é um padrão global. Ele é raro em aves aquáticas, que tem poucos registros delas, então, de fato, ele é um grupo que ocorre no ecossistema terrestre. E ele é o único organismo multicelular que a gente trabalhou, né? Dentro desses 5 grupos. E talvez esse tamanho corporal, de fato, tenha uma associação com a prevalência, porque ele precisa de uma área de maior recurso para se estabelecer. E é isso aí, na verdade. Acho que essa é a nossa conclusão geral, né? Que, na verdade, foi o que a gente procurou desde o começo, saber se o uso do hábito das aves pode afetar, e acabou que a gente fez esse resumo gráfico, né, que a gente teve que passar para a Integrative Zoology, que eu acho que reflete bem os nossos principais resultados, né, onde diferentes ambientes tendem a ter aves que comportam diferentes parasitos. E é isso, eu agradeço bastante ao grupo de vocês pelo interesse no nosso trabalho. Eu espero que tenha explicado algumas coisas que talvez no artigo não tenha ficado claro, ou talvez tenha deixado um pouco mais confuso, não sei. E agradeço também a Carlos por sempre ter dado nosso auxílio nessa bolsa, e a Federal, né, pela oportunidade de estar fazendo pesquisa no Brasil. E é isso. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões, conversa, a gente pode bater um papo agora. Posso parar de compartilhar aqui? Pode parar de compartilhar. Aí, deixa eu habilitar aqui. Obrigada, viu, Gabriel? Muito bom a sua apresentação. O trabalho também é muito, muito interessante. E, pessoal, agora, quem quiser fazer alguma pergunta, né, conversar um pouco sobre o que o Gabriel apresentou, né, só abrir aí o microfone e conversar. Se não quiser também escrever no chat, aí eu leio a pergunta para o Gabriel. Oi, Gabriel, parabéns. Gabriel, aí, eu quisiera escutar de novo qual foi a relação que você encontrou entre leucocitoção e a relação filogenética? Sim, a gente encontrou uma baixa relação com o leucocitosoma, com a relação filogenética das aves do neotrópico. Ela ocorreu de forma muito escassa na revisão que a gente acabou fazendo, na revisão bibliográfica, em poucas espécies, né? Essas espécies, elas acabam que estavam bem distribuídas na árvore que a gente fez, né? Que foi a árvore com base nas espécies que a gente registrou. Então, ela teve uma heredabilidade filogenética baixa, né? De mais ou menos 43% com relação a toda a resposta, toda a variação da resposta dos resultados, né? Entendeu? Tá, entendi, obrigada. E aí, na gráfica você colocou uma relação com os... eu não sei como você fala em português. Patos. Patos, não? I don't know. Patos. Vou escrever, patos. Isso, pato. Como se diz em português? Pato. 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 Tá certo. Então, qual é a relação entre... você colocou assim, no gráfico lastra
uma linha do pato ao leucocitosoma e aí há um passerine. Entendi. Eu entendi a pergunta que você quer fazer, o porquê. Aí, na última figura que você apresentou, na última, aí você colocou uma relação... Coloquei um pato, entendi. Entendi? Não é um pato, não? Pato, porque eu nem pensei sobre isso, só coloquei num pato porque eu estava lá. Mas é que ele ocorre de fato alguns patos, né? Mas não necessariamente tem uma relação total com ele. Ah, ok. Entendeu? Entendi. Aí, a relação que você encontrou entre a filogênia e o parasita foi para tripanossoma, não é? Sim. Aí, você encontrou mais infecção nos passeriformes, foi? Foi. Tá. Muito legal. Muito obrigada. Sim, foi isso. Não que nos outros grupos não tenha, nas outras áreas não tenha uma infecção. Alguma outra teve, mas é bem evidente que quando você entra no quadro dos passeriformes, você vê que tem muito mais infecção desse parasita, entendeu? Tá. Nós também temos encontrado muita relação com passeriformes aqui na Colômbia. Ah, é? Tripanossoma. Mas nós, aliás, temos encontrado uma relação com tierras bajas, ou seja, bajas alturas. Sim, mas com tripanossoma? Com tripanossoma, porque nas tierras altas, você sabe, aqui em Colômbia temos muitas montanhas. Em tierras altas não é tão prevalente, não. É mais prevalente em tierras baixas. É legal isso, Núbia, porque na verdade a gente encontrou isso também, né? Que ele acaba tendo uma associação com áreas baixas, né? Isso a nível neotropical, né? Sim, nós publicamos faz um tempo, eu acho 7 anos, aí uma relação positiva, uma relação negativa da altura para tripanossoma e microfilária. Aí nós encontramos muito provavelmente tripanossoma e microfilária em tierras baixas, mas na altura a gente encontrou relação positiva com leucocitosoma. Então, acho que por lâminas esse seu trabalho também, né? Ou não? Essa publicação foi feita baseada somente em lâminas, mas a gente também faz molecular. Então, acho que eu usei essa publicação também nessa revisão. Perdão, não entendi, afinal. Possivelmente eu usei essa publicação na revisão. É uma que você fez, é uma que tem nos Andes, né? Que vai desde áreas baixas até áreas mais altas, né? É mesmo. Na Plus One. Plus One, eu acho, eu não lembro certo, mas foi no Plus One. É de Gonzales? Gonzales. Gonzales 2013, eu acho que é Gonzales. Então, a gente usou, sim. Ah, tá. Legal, não sabia. Nossa, é um trabalho que foi um dos trabalhos que também me deixou mais interessado ainda, né? Já que a nível local vocês também tinham encontrado isso. Tá. Gabriel e Núbia, vocês acham que essa relação de infecção com a altura estaria relacionada com a disponibilidade de vetores? Geralmente, uma altitude mais alta está relacionada com uma temperatura menor, né? A gente acredita que é pela disponibilidade de vetores. A gente tentou, assim, implicar um vetor, mas foi impossível. Trabalhar com vetor dá um trabalho. Mas nós acreditamos que tem diferenças de vetores nas tierras baixas e nas tierras altas, e porque aqui na Colômbia temos simulidos tanto tierras baixas quanto tierras altas, mas somente encontramos distribuição nas tierras altas. Né? Então, eu imagino que isso aconteça. Aqui é bem difícil encontrar leucocitosoma. Tem poucos trabalhos, saiu agora os recentes, que estão encontrando a nível molecular, né? Saiu da Amazônia agora. Somente na Amazônia. É muito esquisito esse achado, mas eles encontraram em várias espécies muitos manacos. Sim, é muito esquisito, mas exatamente, encontraram, né? Toca seguir,
estudando lá, porque é esquisito mesmo. Sim. Tá, muito obrigada. Obrigado a você. Gabriel, o Lúcio me mandou uma mensagem aqui e ele tem uma pergunta para você e depois ele vai assistir o vídeo. Pode mandar. Ele perguntou se você acredita que esse padrão que você observou da distribuição, ele pode se repetir para a Amazônia, porque assim, na sua análise fez uma coisa macro, né? Se a gente pensar na Amazônia, Sim. você acredita que vai se repetir? Então, é difícil, né, essa pergunta aí, porque, na verdade, a Amazônia ela é um bioma que eu não tenho muita experiência, né? Quando eu fui faz muito tempo e nunca fui para trabalhar, eu fui mais para passear. E o que dá para ver é que ele é heterogêneo e quando você vai chegando mais próximo dos anos, ele fica cada vez mais alto, entendeu? Então, talvez esse gradiente possa afetar um pouco uma previsão. Mas eu, considerando os dados que eu peguei, por exemplo, por tripanossoma, eu gostaria muito de ver se, de fato, essa ideia de dele ocorrer em ambientes florestais, de baixada, ou em botas de floresta, no caso, né? Mas outro episódio, poderia acontecer na Amazônia, entendeu? Que a gente não tem dados sobre isso. Mas eu acho que pode ser que aconteça, assim. Já para os outros grupos, por exemplo, hemoproteose e leucocitosoma, já tem muito estudo a nível molecular, então já tem muito mais trabalho sobre isso. E, de fato, mostra que existe até uma prevalência grande não, mas mais alta do que a média para esses bichos, mais alta do que a média do neotrópico, no caso, né? Para esses bichos do que outros lugares, entendeu? Tipo, em áreas temperadas. Então, talvez acho que seja assim, seja aplicável, talvez, na Amazônia. Mas eu não acho que testar, né? Fazer um estudo ali só com o bioma aqui. Eu achei muito legal, assim, o seu trabalho, ainda mais pensando agora, né, que a gente está com dificuldades para ir para campo e poder trabalhar, né, em casa, assim, fazer análises grandes, assim, de ecologia, eu achei muito interessante mesmo, e eu fiquei pensando mais, assim, que esse tipo de trabalho a gente pode tentar, talvez, replicar para outros grupos de hospedeiro, né, porque, por exemplo, para répteis, a gente tem poucas coisas, assim, com relação a hemoparasita, né, a Núbia também trabalha um pouco com isso, ela sabe que é bem difícil, assim, a gente encontrar informações precisas, né, aí não sei como é É que foi aí verdade. para fazer com esse banco de dados, né? Porque você teve ali um refinamento, né, maior para fazer as análises. Mas É, é de se pensar, porque a maior parte das descrições, né, das espécies que a gente tem para répteis é com base na morfologia, a gente tem poucas coisas também de molecular, mas eu achei bem interessante, sim. Acho que dá para depois a gente pensar, né, e explorar para esses hospedeiros aí, bem legal. essa ideia de revisão, na verdade, tem bastante mérito da cara, né? Porque ela que conseguiu colocar na minha cabeça várias vezes, ela falava, não, vou fazer uma revisão, fazer uma revisão, fazer uma revisão. E Deu cai, para campo, querendo para campo, e deu que começou a dar errado os problemas Na verdade, não deu errado nada. Eu acabei que eu tive um filho e eu pude poder ficar em casa, entendeu? aí não dá para ir para campo mesmo. E daí acabou que deu certo. Eu gostei bastante do resultado, né? Porque esses dados de revisão bibliográfica por trabalho de lâminas, eles são pouco utilizados. Na verdade, eles podem trazer bastante informação, entendeu? Eu acho que foi isso que a gente conseguiu mostrar também, que esses dados têm seu valor. E para grupos como o tripanossoma e microfilária, a gente, assim, em estudos recentes, a gente quase não encontra. Tem lagarta é a mesma coisa, assim, no que é o grupo que eu mais trabalho, né? Trypanosoma e microfilária são sempre meio que não sei eu sei se a prevalência deles de fato é menor ou porque a gente só consegue detectar mais via meio de cultura, né? Enfim, porque a parasitemia deles geralmente é baixa, então é Sim. difícil mesmo ver a
na lâmina. Mas para lagarto também, assim, nas amostras, né, que eu fiz, eu só encontrei em uma espécie de lagarto, assim. Eu coletei mais de 20 espécies, eu só encontrei em uma, e era uma espécie associada a ambientes aquáticos, né? Então, Nossa, legal. enfim, é a mesma situação, mas eu achei bem interessante aí, Carlinhos. Se tiver um aluno que quer trabalhar com os répteis, a gente pega aquele atlas do Telford lá e do Lençol e faz as análises em cima. Eu ia perguntar qual parasita do Gabriel. Já tem o Gabriel, consegue trabalhar em várias coisas, né? Está trabalhando com a gente com anuros, além das aves. A cara tá me colocando em vários trabalhos aí, o que é bom, né? Esse dia eu está começando a ter umas ideias basicamente assim, mais macro também, ver se a gente consegue extrair alguma coisa dos bancos de dados que já existe e tal. E eu vi que vocês publicaram, saiu recentemente um outro trabalho, né, de vocês, assim, ainda não cheguei eu vi o resumo, mas eu ainda não consegui parar para ler ele com atenção, assim. Saiu do Tapajós, que também é com base de dados publicados já, né? Agora nessa quarentena, só isso que dá para fazer. E daí nesse a gente acabou associando a variação da composição de mosquito, ave e plasmódio, né? Que na teoria o vetor em potencial seria o mosquito, com o centro de endemismo da Amazônia aí, né? Então, considerando o Rio Tapajós como uma barreira, a gente compara as comunidades que ocorrem do lado esquerdo e do lado direito. Daí, através desses dados, a gente conseguiu ver como resultado que as aves elas têm uma diferença de comunidade mesmo, tanto a nível de história evolutiva quanto a nível de similaridade na composição, e que essa variação na composição de aves ela também ela é associada tanto a de mosquito quanto a de plasmódio, entendeu? Então a gente acredita que o plasmódio ele acaba se derivando dessa composição das aves. Principalmente que o plasmódio ele tende a ter muita diversificação local, entendeu? Então depende muito das aves que tem lá e das linhagens que estão nesse lugar. Bem massa. Amanda, só uma pergunta minha que passou batido quando eu falei do Gabriel fazer análise com a gente. Em qual bicho que você achou positivo? Dos 20 lagartos que você olhou, qual parasita e qual hospedeiro? Eu estava falando do tripanossoma, né? Que foi o parasito que a gente quase nem, assim, eu encontrei em uma única espécie. Só que essa espécie que a gente encontrou, de lagarto, né, positivo, ele estava muito parasitado por tripanossoma, assim, muito, 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 tipo, todas as lâminas, assim, sei lá, eu coletei mais de 100 indivíduos, estava uma prevalência altíssima e uma parasitemia também altíssima, assim, tipo, Nossa. muitos, muitos. Em compensação, as outras espécies tinham tripanossoma, mas eles tinham as outras, né, para variar, o plasmódio era o que mais apareceu, o que mais bombou assim, nos outros lagartos, mas essa espécie, assim, especificamente, era muito rica em tripanossoma. Aí a gente eu tô com uma parceria com o pessoal da USP, e se der tudo certo, nós vamos ver se esse ano ainda sai a publicação, mas a gente já percebeu que ali nesse lagarto, pelo menos, são 3 espécies, né? De tripanossoma. De 2 a 3 espécies ali de tripanossoma. Mas que é difícil mesmo trabalhar com esse grupo, né? Por causa que precisa do meio de cultura e tudo mais. Sim. Legal, interessante. Eu acho que a gente pode ver, né, conversar para ver, assim, por exemplo, como você falou da questão dos padrões, né, de distribuição, assim, para ver se isso se mantém, por exemplo, para répteis, que também tem as espécies que estão associadas a ambientes aquáticos, a gente tem os lagartos, né, que estão associados aos céus, que estão no meio de substratos, a gente tem, no caso dos lagartos, a gente tem algumas espécies que são
heliotérmicas, né, que precisam de sol para o metabolismo, né, e tem outras espécies que são de sombra, outros que são mais adaptadas ao ambiente urbano. Então, a gente Nossa, tem vai bastante ter coisa aí várias relações, assim, também. E aí dá para a gente várias combinações daí se mesmo. mantém, assim, se é uma coisa muito, muito que nem, assim, mais relacionada ao hospedeiro, ou com o grupo dos parasitas em si, né? Se isso vai ser, ou tá mais Sim, próximo do vetor, eu achei muito, muito legal. sim. O legal é que já meio que abre mais uma outro tipo de possibilidade de trabalhar, entendeu? Não necessariamente focando só em localidade e tal, que isso foi a nossa principal barreira, né? Foi dessa forma que a gente conseguiu sair um pouco da caixinha de local e pensar na preferência do bicho por ambiente. Você ainda não defendeu, né, Gabriel? Então, você ainda não defendeu. Não, eu devo defender o ano que vem, agora quando, não sei. Não, essa pergunta não se faz, é que eu achei que já estava já nos finalmente já. Essa é uma pergunta muito... Agora a gente está tentando achar DNA no raio de microfilária, né, Gabi? A gente tá travado com a parte justamente com o capítulo 3, né, que seria o local que na minha cabeça era mais rápido e fácil de fazer. É o que todo mundo mais trabalha, na verdade. E estamos aí tentando ajustar uns protocolos de molecular, que de fato não é o meu forte, então eu meio que me bato, faço, refaço, leio um trabalho, falo, nossa, vou copiar esse trabalho. E assim vai. Mas agora eu tô parado também, porque nessa pandemia eu não consegui nem, faz 2 semanas que não vou pro laboratório, né? Ai, tá difícil, né, para todo mundo, assim. Uhum. Que até a gente conseguir ter um acesso mesmo ao laboratório vai demorar. E vai ser isso, né? Agora o futuro é trabalhar com dados coletados, porque senão a gente não trabalha, né? Eu aprendi bastante esse doutorado, eu trabalho com dado coletado e eu tô achando bem produtivo, na verdade. Acho que e tem bastante coisas já publicadas, tem bastante bancos que dá para usar e acho que é uma boa alternativa para quem está meio que travado de campo, travado de laboratório, sabe? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Tá todo mundo tão quietinho hoje. As pessoas estão tímidas. Pois é, acho que não. Acho que ninguém quer me perguntar mais nada. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa para fechar? Que já vai dar, aí já são quase 6 horas, né? Que ainda são 5. Para mim, não tem muita coisa para falar, mas que tudo que a gente poderia conversar está sendo. Não sei que alguém tem mais alguma dúvida, né? Daí a gente pode tomar alguma discussão e tal. E também, caso alguém surja uma dúvida e não queira falar, também pode me mandar um e-mail, né? Meu e-mail é gabrielmdelatorre@gmail.com. Eu vou depois querer conversar com vocês e com a Carlinha e com você para a gente pensar, né, nessa parte dos répteis mesmo, assim, que eu acho. Pô, bora aí, umas parcerias. Eu para a parte de ecologia, eu adoro, mas eu não sei fazer as análises, eu não sei. Não sei fazer as análises, não. Sou bem... Eu e o Gabriel e os alunos, né? A turma aqui toda, mas a gente tem, especialmente com o Gabriel, a gente discutido os filtros de compatibilidade e oportunidade, né, Gabs? Como filtros que estão mediando as associações. E aí eu acho que assim, com essa ideia, fica mais fácil montar uma receita, né, do que pode estar rolando em cada grupo, porque a gente começa a pensar compatibilidade, questão filogenética, as oportunidades de cada associação, então, com certeza aí tem. Sim, acaba com um relatório bom de alunos e professores, né? O Biological Interaction tem um monte de gente boa de ecologia e parasitologia, então acho que
Só conversar com a gente aí, a gente pode conversar e ver quais são os dados que você tem, qual é mais ou menos a sua ideia, a gente tenta elaborar alguma coisa. Tá bom, a gente põe isso em prática. Você tem várias ideias. Eu, aproveitando a palavra, então, eu quero agradecer também ao Gabriel pela apresentação, por ter se disponibilizado para apresentar aí o trabalho. Parabéns pela apresentação. Obrigada pelo convite, Amanda e Lúcio. Não, a gente que agradece aí pela disponibilidade, né? Assim, arrumar um tempinho, né? Falar um pouquinho do artigo, assim, é bem legal. Gostei bastante, né? E acho que o pessoal que está assistindo aí também. E muito obrigada, viu, Gabriel, Carlinha? Parabéns. Obrigado a vocês. Orientadora e ao aluno. Então, por hoje é só, pessoal. Até semana que vem, então. Tchau, tchau. Tchau, vocês. Beijo. Tchau. Beijo.